Olá, bom dia para você. Quase 1.500 pessoas estão desaparecidas depois da avalanche de gelo e lama na fronteira do Nepal com o Tibete. Equipes de várias partes do mundo começaram a chegar na região para ajudar nos resgates. Mais de 330 mortes já foram confirmadas. O Serviço Geológico americano disse que a tragédia foi provocada pelo desabamento de uma geleira. Áreas montanhosas, elas têm um acúmulo de gelo e neve muito grande. Seria como se fosse uma explosão glacial. A polícia procura agora de manhã o quinto suspeito de participar do espancamento até a morte de um homem em Copacabana. Também no Rio, bandidos queimaram caçambas de lixo para impedir uma ação do BOPE contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus. Subiu para 26 o número de casos confirmados no surto de sarampo em São Paulo. O governo entrou na justiça contra o Discord pedindo 500 milhões de reais por dano moral coletivo pela falha na proteção de crianças e também de adolescentes. Na Copa do Brasil, Palmeiras goleou o Santos no jogo de ida das quartas de final. E o Vasco venceu o Vitória com um jogador a menos. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando agora. Subiu para 332 o número de mortos no Nepal por causa da mega avalanche ontem na região do Himalaia. A China confirma 3 mortos até agora. Além disso, há quase 1.500 pessoas desaparecidas nos dois países. A gente começa o Bom Dia Brasil indo direto a Londres, conversar com a Cecília Malan. Bom dia, Cecília. Os esforços agora se concentram na busca por sobreviventes. Exatamente, Elter. Bom dia. Uma corrida contra o tempo, porque muitas regiões estão cobertas de lama e detritos que desceram com a avalanche. O exército do Nepal afirma que já resgatou 350 pessoas de ontem para hoje. Equipes internacionais se juntam aos esforços. A Cruz Vermelha diz que o Nepal vive uma situação extrema e anunciou uma doação equivalente a 6 milhões de reais ao país. O Reino Unido prometeu hoje 35 milhões de reais. A União Europeia e a China também ofereceram ajuda. Mais de 900 pessoas ainda estão desaparecidas do lado nepalês dessa tragédia. 644 são turistas. Muitos eram peregrinos da Índia que iam escalar um monte sagrado. Também há cidadãos de mais de 30 países, entre eles dos Estados Unidos, Reino Unido, Ucrânia, África do Sul, Malásia e Austrália. Do lado chinês, na região autônoma do Tibete, centenas de socorristas chegaram hoje ao distrito de Girong, o mais atingido. Ainda há 558 desaparecidos por lá. O trabalho de resgate é perigoso pela geografia remota e as condições meteorológicas com chuva forte. Especialistas ainda alertam para o risco de novos deslizamentos e recomendam que os sobreviventes se afastem das áreas de risco. Muitos estão à espera de alimentos, abrigo temporário e assistência médica e psicológica. Veja agora, na reportagem de Jorge Pontual, como foi esse tsunami glacial que atingiu ontem o Nepal e a China. No porto de Girong, fronteira do Nepal com a China, o vídeo foi feito por uma câmera de segurança. As pessoas correm da correnteza que se aproxima, mas a torrente de lama e gelo é mais rápida, devastadora. De repente, tudo é destruído e varrido para longe. Outra câmera em outro ponto do mesmo porto, principal acesso entre o Tibete e o Nepal. As pessoas tentam fugir, mas uma parede de lama e gelo, mais alta que o prédio, arrasa com tudo. Os prédios e as pessoas desaparecem sob a correnteza. As cenas de devastação se repetiram ao longo de 70 quilômetros do vale do rio Trishuli, por onde desceu a enxurrada vinda do Himalaia. Uma ponte não resistiu e foi quebrada e arrastada como se fosse de brinquedo. A imagem, feita por celular do alto de uma montanha, mostra a onda de lama descendo o vale e levando as aldeias das margens. Este sobrevivente conta que a enchente levou ao andar de cima da casa. Viu a mulher dele ser arrastada pela correnteza. 5 horas depois, foi resgatado. A tragédia pegou todos de surpresa, porque não foi causada por chuvas, e sim por uma geleira do Himalaia.
Inicialmente, o governo do Nepal afirmou que um terremoto tinha provocado o deslizamento dessa geleira nas montanhas. Mas depois, o Centro Geológico dos Estados Unidos explicou que, na verdade, não houve terremoto. É que o deslizamento foi tão forte que os sensores registraram o impacto como um tremor. O aquecimento causado pela mudança climática está atingindo as geleiras do Himalaia, que estão derretendo num ritmo cada vez mais rápido. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico e as construções em áreas de alto risco na região aumentam o perigo de perda de vidas em desastres naturais. Essa tragédia aconteceu bem na fronteira entre a China e o Nepal, no Himalaia, uma região onde se encontram as montanhas mais altas no mundo, em meio a geleiras e vales bastante estreitos também. Acompanhe aqui comigo, porque pelas informações mais recentes, a avalanche começou exatamente aqui nesse ponto, tá? Numa montanha do lado tibetano. Aí, a partir daí, uma enxurrada de água e lama, detritos, avançou aqui pelo rio Botkoshi, né? E devastou tudo pelo caminho, atingiu aqui o porto de Giryong, que demarca exatamente a fronteira entre os dois países, exatamente aqui nesse ponto. E aí derrubou pontes, arrastou carros e foi varrendo vilas aqui que ficam ao longo de todo o percurso do rio, como se acompanha no mapa aqui comigo, foi tudo descendo de uma vez só. O ponto mais distante em que há destruição confirmada fica a mais de 70 quilômetros da fronteira ao longo do rio Trishuli, que é uma continuação aqui do rio Botkoshi. Olha, cientistas de várias partes estão mobilizados na investigação das causas do fenômeno que provocou essa tragédia no Nepal. O Himalaia tem características geográficas e climáticas que favorecem a formação de avalanches, mas um evento dessa magnitude é considerado raro. A avalanche arrastou uma mistura de gelo, lama e rochas. Uma das principais hipóteses é de que o processo de derretimento tenha levado ao desprendimento de parte de uma geleira. Áreas montanhosas, elas têm um acúmulo de gelo e neve muito grande nas partes superiores. Esse gelo que se forma aí, ele vai se derretendo aos poucos. Existem alguns lagos nessas áreas mais elevadas. E esses lagos vão recebendo um acúmulo de água muito grande. O que pode ter acontecido seria como se fosse uma explosão glacial, né? Os lagos que existem aí, eles estavam com um volume de água tão grande que essa água conseguiu passar por essa parte mais elevada. E começa a descer a encosta, e quando começa a descer a encosta, desce com blocos de gelo também. E aí vai derrubando tudo que encontra pela frente. A água do rio Trishuli não teve para onde escoar, formando uma espécie de represa que, ao se romper, causou uma inundação catastrófica. O geógrafo Antônio Guerra explica que a região é formada por um tipo de vale que tornou a tragédia ainda maior. A gente chama vale em V mesmo, é bem típico de área montanhosa, esses vales confinados, né? Então o que acontece? Essa avalanche de detritos, ela não consegue se espalhar pela planície. Não tem praticamente planície nessas áreas. E aí ela dá ela torna-se muito mais catastrófico. A região atravessa a chamada temporada das monções, período em que são mais frequentes chuvas e inundações, o que pode explicar maior volume de água nas montanhas. A cadeia de montanhas, ela é uma barreira natural climática. Então você tem ali uma região com muita chuva, porque os Himalaias eles seguram as nuvens, então chove muito. Então você tem aquela saturação de água. Então tudo isso facilita esse tipo de evento. Mas eu também estava lendo que, ultimamente, nas últimas semanas, não tem chovido na área. Então, assim, ainda tem muitas questões em aberto. Outra pergunta feita neste momento é: quanto o aquecimento global pode estar relacionado com o episódio? A região, que atrai tantos turistas e peregrinos, já vem sendo alvo da preocupação de especialistas. Uma pesquisa recente mostrou que a velocidade de derretimento de gelo no Himalaia dobrou desde o ano 2000. Olha, gente, imagens de satélite registraram como as áreas destruídas eram antes e como ficaram depois da enxurrada. Essa aqui é uma região que fica no território do Nepal. Essa imagem aqui é do dia 23/8, né? E essa imagem aqui do dia 26, né? Ontem, logo depois dessa tragédia. E fica fácil da gente ver aqui como o rio Botkoshi, que depois vira o rio
Trishuli aparece bem mais largo aqui nessa segunda parte, né? Você vê que ele sofre um alargamento justamente porque ele foi atingido pela enxurrada. E a gente consegue perceber também como a mancha de destruição chegou aqui à vila Siapru Bezi. Olha só, esse alargamento aqui, a vila ficava exatamente aqui e foi bastante atingida. Essa é uma região que recebe muitos turistas porque é um ponto de partida de algumas rotas de trilhas. Então, essa região é impressionante a gente ver como ela estava antes e como ela ficou depois, de acordo com as imagens do satélite. Bom, a seguir, a gente continua acompanhando e nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre essa tragédia no Himalaia. Agora vamos com outras notícias aqui do Brasil. A polícia está atrás do 5º suspeito de matar um homem em Copacabana. Os agressores acharam que ele tinha roubado uma bicicleta. A Adriana Rezende está acompanhando esse caso e tem as informações agora direto da delegacia de Copacabana. Bom dia, Adriana. Oi, Elter, bom dia para você, bom dia a todos. A polícia tem um mandado de prisão preventiva contra o Wellington Luiz Santos de Souza. Ele não foi encontrado agora cedo no endereço em São Conrado, na Zona Sul, e é considerado foragido. Segundo a polícia, o Wellington, quem aparece nas imagens, chutando a cabeça de Cláudio Rafael Landeiro, quando ele já estava caído no chão e sem oferecer resistência. Segundo a polícia, ontem, na verdade, o chefe dos seguranças prestou depoimento. Aloysio da Silva Filho confirmou que contratou Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias para fazer segurança de rua. Segundo a polícia, o serviço era ilegal. Aloysio disse que nunca determinou agressão de pessoas suspeitas e que não presenciou os ataques a Cláudio Rafael. Aloysio, ele tem 14 anotações criminais por ameaça, lesão corporal, porte ilegal de armas e até roubo contra um turista. Depois do depoimento, ele foi liberado. Elter. Obrigado pelas informações, Adriana. Bom dia para você. E ainda no Rio, o Ministério Público e o BOPE fazem uma operação neste momento na Cidade de Deus. Moradores relataram tiroteios e bandidos atearam fogo a barricadas. A Vitória Henrique está acompanhando a situação ao vivo para a gente. Bom dia, Vitória. Oi, Elter, bom dia a você e um bom dia a todos. O Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, da Polícia Militar, está na comunidade Cidade de Deus desde a madrugada. E essa operação provocou tensão na região. Moradores relataram tiroteios em diferentes pontos da favela e bandidos colocaram fogo em barricadas. Por causa do risco, a circulação de veículos foi afetada na região. A estrada Miguel Salazar de Moraes ficou interditada por segurança durante a ação policial. Os bandidos que passaram pela região precisaram fazer manobras e voltar também pela insegurança. Só para a gente explicar, os coletivos não foram usados como barricadas. Os motoristas voltaram por conta do perigo. A Polícia Militar ainda informou que 2 suspeitos foram presos até o momento. As equipes apreenderam uma pistola e drogas, mas a Polícia Militar ainda não informou essa quantidade. Elas também apreenderam rádios comunicadores e celulares. Essa operação na Cidade de Deus segue em andamento. Vitória Henrique para o Bom Dia Brasil. E tem mais uma notícia do Rio, notícia da noite. 2 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas na Zona Norte durante um incêndio em uma borracharia. O estabelecimento fica na parte de baixo de um prédio com apartamentos. Moradores contaram que inalaram fumaça. Um deles precisou sair pela janela com a ajuda da escada dos bombeiros. A maioria dos feridos ainda está internada. A Defesa Civil do município interditou esse prédio e parte das famílias está abrigada em locais, em abrigos da prefeitura. A suspeita é que o fogo tenha começado durante uma solda. A polícia está investigando esse caso. A seguir, hoje à noite tem um eclipse lunar. O fenômeno poderá ser visto de todo o país. Sobe para 26 o número de casos de sarampo em São Paulo. O estado já enfrenta um surto da doença. Um estudo inédito mostra que casos de doenças respiratórias caíram no país após o início de uma vacinação contra o vírus sincicial. Agora são 8h44 e ainda o mundo perde uma das maiores artistas plásticas da atualidade, a japonesa Yayoi Kusama, conhecido pelas obras com bolinhas coloridas. Agora sim, 8h44.
Bom dia, Brasil, de volta com a previsão do tempo, porque hoje pode ter chuva forte no Rio Grande do Sul e parte do Sudeste. É isso, Priscila? É isso. Bom dia. Muito bom dia, Elter. Muito bom dia, gente. Já vamos começar logo falando sobre essas áreas que têm risco de uma chuva mais forte. Quando a gente fala sobre essa área aqui que pega Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, a gente está com a influência daquele cavado. Então é uma chuva mais constante, é uma chuva que pode cair ao longo do dia. A gente está esperando acumulados para essa região aqui do Sudeste de até 60 milímetros para hoje. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, hoje tem a chegada de uma frente fria. Agora de manhã já pode ter uma chuva no Rio Grande do Sul, mas a tendência é de que ao longo da tarde a chuva realmente ganhe mais força e o volume maior de chuva se concentre a partir da tarde. A gente está esperando tempestades para o Rio Grande do Sul. É aquela chuva que pode vir com raio, com trovão, com granizo e acumulados só para hoje de até 130 milímetros. Quero lembrar para vocês que a gente está esperando acumulados que podem passar dos 300 milímetros de hoje até segunda-feira lá no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo? A gente vai olhar agora quais são os sistemas que estão influenciando o Brasil. A gente tem aqui, ó, nessa parte do Sudeste, que pega todo o estado de Minas Gerais, parte de Goiás, parte de São Paulo, Rio, Espírito Santo, a influência do cavado ainda, aquela fabriquinha de nuvens. Por isso que hoje, inclusive, essas regiões são regiões em que a temperatura deu uma amenizada em relação aos últimos dias. Rio Grande do Sul, a frente fria ainda está ali na altura do Uruguai. Ela vai chegar ao Rio Grande do Sul hoje à tarde. É por isso que na parte da tarde a gente tem um risco maior dessa chuva mais forte. Essa frente fria, como a gente tem falado, ela vai ficar aqui presa no sul do Brasil até segunda-feira. É por isso que essa região do Brasil tem previsão de uma chuva volumosa para os próximos dias, porque a frente fria só vai conseguir avançar para o Sudeste a partir da semana que vem. Falando sobre as temperaturas, gente, sabe aquela coisa que a gente fala que antes da frente fria chegar sempre dá uma esquentada? É por isso que hoje Porto Alegre tem máxima de 28, porque a frente fria só chega à tarde, então dá aquela esquentada antes do ar frio chegar. Aí, como a gente estava comentando, a área que tem a influência do cavado, da fábrica de nuvens, não está com calor hoje. 23 de máxima em BH, é o dia mais fresquinho da semana para lá, 27 aqui no Rio de Janeiro, 25 em Vitória. Olha como é que está São Paulo, também já começou a dar uma esquentada, 28. E a gente tem Palmas e Teresina com as capitais e Cuiabá com as capitais mais quentes, 39 em Teresina e Cuiabá e 38 em Palmas. Ô Priscila, além da chuva, essa frente fria pode trazer vento também? Sim. Como é que fica? Muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem rajadas fortes previstas para hoje e para amanhã também, tá? Hoje, toda essa área que está no verde mais escuro, que pega Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, com rajadas de até 90 km por hora, o verdinho mais claro, rajadas de até 70. Isso para hoje. Para amanhã, as rajadas mais fortes já se concentram numa parte maior de Santa Catarina, Paraná, oeste do Mato Grosso do Sul, de até 90 km por hora, Elter. É o seguinte, hoje à noite o Brasil inteiro vai poder ver um eclipse lunar, né? A gente está com o QR Code aí na tela, que você pode conferir uma reportagem do G1 com todos os detalhes, né? E de como ver esse fenômeno. Explica pra gente, Pri. Vamos entender o que é esse eclipse, gente? Porque, ó, quem perder nessa próxima madrugada vai ter que esperar o dia 28 de janeiro de 2028. Ah, tem que ser hoje. Tem que ser hoje, tem que ser hoje. Só daqui a 1 ano e meio. Vamos explicar. O que acontece? A gente vai ter o eclipse total da Lua. Isso acontece quando a Lua fica exatamente na sombra que a Terra faz em relação ao Sol. Quando a gente vê a Lua cheia, toda brilhosa, é porque a gente está vendo ela recebendo a luz do Sol. Como hoje ela vai ficar exatamente na sombra que a Terra faz, ela vai dar aquela sumidinha, ela vai aparecer pra gente meio amarronzada, meio avermelhada, justamente por causa dessa sombra que a Terra faz. Esse eclipse vai começar às 11h33 da noite de hoje, então vai pegar o finalzinho da noite dessa quinta-feira e ao longo do início da próxima madrugada que a gente vai conseguir ver bem ele, vai terminar às 2h51 da manhã. Vai ser visível para todo o Brasil, mas a gente lembra, onde o dia está nublado, onde tem previsão de chuva, dificilmente a gente vai conseguir ver a lua cheia. Mas a maior parte do Brasil vai dar para ver, tá? Porque o tempo está firme. Fica a dica, então. Obrigado pela explicação. Até amanhã, tá? Elter. Até amanhã, gente. Bom dia para você. A gente fala agora, pessoal, sobre o número de casos de sarampo que aumentou em São Paulo. Eu falo com a Sabina Simonato, porque, Sabina, o estado... Bom dia para você. Cadê? Agora sim, estou te vendo, Sabina. Bom dia para você. O estado já está vivendo um surto da doença, é isso? Sim, Elter, olha, e são 3 novos casos confirmados na cidade de São Paulo. Bom dia a você, bom dia a todos. Se a gente recapitular, desde o começo do ano, esse número já chega a 26 registros. A maioria de pessoas sem histórico de vacinação ou com um esquema incompleto. A gente vai com a Lorena Vale, ela que está num posto de saúde. Lorena, qual que é o perfil dessas pessoas, desses casos registrados? Bom dia.
Oi, Sabina, bom dia a você e a todos. Olha, todos esses 3 novos casos registrados agora são aqui da capital paulista. 2 em crianças com menos de 1 ano, um menino e uma menina, e um terceiro caso em uma mulher na faixa etária de 30 anos. Desse total de 26 casos até agora, 2 foram importados, ou seja, de pessoas que viajaram para um outro lugar, estado ou país, pegaram o sarampo lá e aí trouxeram o vírus para cá. 23 pacientes são moradores aqui da capital paulista, 2 moradores de São Bernardo do Campo, no ABC, e 1 morador de Guarulhos, também na região metropolitana. E desse total de 26 casos, 19 são de pessoas que não estavam vacinadas contra o sarampo ou estavam com o esquema vacinal ali incompleto, a caderneta não atualizada. Por isso a gente chama a atenção para os números da vacinação. De acordo com a Secretaria, a cobertura vacinal de sarampo hoje está em 89% para a primeira dose e 74% para a segunda dose, mas a meta é chegar a 95%. Então, por isso, a campanha foi ampliada em todo o estado, principalmente para o público entre 6 meses e 59 anos de idade, nessas 3 cidades que eu mencionei, capital, São Bernardo e Guarulhos. A campanha vai até dia 1º de setembro. Sabina. Obrigada, Lorena Vale, pelas informações. Importante lembrar que mesmo depois do fim da campanha, as unidades de saúde continuam oferecendo vacina. Portanto, não tem desculpa, né, para não tomar vacina, para não imunizar. É super importante, Elter. E o que está acontecendo em São Paulo deixa muito clara a importância da vacinação, né, Sabina? Que é um pacto coletivo. Se eu me vacino e você não se vacina, a gente quebra esse elo e coloca a sociedade inteira em risco. Obrigado, tá? Falou tudo. É isso. Obrigadão, Sabina. Pessoal, um estudo inédito da Universidade Federal de Minas Gerais revela que houve uma queda expressiva nos casos de bronquiolite e pneumonia em bebês após a inclusão da vacina contra o vírus sincicial respiratório no SUS. Mãe de primeira viagem, a enfermeira Bruna já preparou o quartinho, o enxoval e está cuidando da saúde dela e da filha Diana, mesmo antes dela nascer. No mês passado, ela tomou a vacina contra o vírus sincicial, um dos principais causadores de infecções respiratórias em crianças menores de 2 anos. Eu já estava super ansiosa para tomar essa vacina, porque eu vejo aí muitos casos de bebês em estado grave por conta da bronquiolite. E hoje a gente tem essa vacina, então quando eu tomo eu estou protegendo a minha bebê. Desde o fim do ano passado, esta vacina está disponível na rede pública para as grávidas a partir da 28ª semana de gestação. Imunizada, a mãe produz anticorpos que são transferidos pela placenta para o bebê ainda na barriga. E essa proteção já teve impacto em todo o país. É o que mostra a pesquisa inédita da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo o estudo, os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil caíram 39,2% de janeiro a julho deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. A região sul foi a que apresentou a maior redução no país, 65,5%. Em seguida, Sudeste, 56,3%. A região Centro-Oeste teve redução de 42,1%. Já o Norte e Nordeste registraram alta. Nós temos percebido aí que, como há uma redução da taxa de incidência, a gente consegue ter aí menos internações nos serviços de saúde. Então isso é um resultado muito positivo, muito favorável, com uma melhor qualidade de vida para essas crianças, também para as suas famílias. Morreu a artista plástica japonesa Yayoi Kusama aos 97 anos. Ela era reconhecida internacionalmente pelas obras marcadas com bolinhas e cores extravagantes. Cecília Malan, ela morreu no último dia 14, mas só agora essa notícia saiu, né? Exatamente, Elter. Yayoi Kusama nos presenteou com o seu universo particular e peculiar. As criações coloridas dela transmitem muita alegria, tanto que fazem sucesso com crianças, mas vinham de um lugar de muita dor. Kusama teve uma vida familiar conturbada e conviveu com alucinações desde criança. O jeito que ela encontrou para lidar com as formas que se proliferavam em volta dela era desenhar o que via: flores, bolas, redes infinitas. Ela dizia que pintar era sua única defesa contra pensamentos ruins.
No fim dos anos 50, Kusama trocou o Japão por Nova York e lá se tornou parte da vanguarda artística, influenciando grandes nomes da história da arte, como Andy Warhol. As exposições de Kusama atraem multidões e ela alcançou alguns dos preços mais altos já registrados para uma artista mulher, com uma obra vendida por mais de 10 milhões de dólares. As abóboras gigantes viraram marca registrada, assim como a peruca vermelho vivo. As salas de espelhos e luzes que criam espaços aparentemente infinitos conquistaram um público imenso. No Brasil, tem uma galeria permanente dedicada à artista no Instituto Inhotim, em Brumadinho, um dos principais museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Uma das obras conta com 750 esferas de aço inoxidável sobre um espelho d'água que a gente vê agora. Kusama viveu por décadas em um hospital psiquiátrico em Tóquio que oferecia cursos de arte-terapia e pintou até os últimos dias, Elter, sem nunca abandonar o pincel. Uma história linda e o legado dela e a obra de arte ficam para sempre. Obrigado, Cecília. Daqui a pouco, uma operação agora de manhã prende 5 suspeitos de exploração sexual, entre eles um policial aposentado. O governo entra na justiça contra a plataforma Discord e pede R$500 milhão de indenização por falhas na proteção de crianças e também de adolescentes. E a Rússia ameaça atacar alvos militares do Reino Unido por causa do apoio britânico à Ucrânia. Agora 8h59. A Polícia Federal prendeu 2 pessoas agora há pouco no Rio durante uma operação contra o tráfico internacional de armas. O objetivo é combater a importação ilegal de peças e acessórios de armas de fogo vindos dos Estados Unidos para abastecer o mercado clandestino aqui no Brasil. Também há ações em São Paulo. A investigação contou com o apoio dos Correios e começou depois da identificação de encomendas suspeitas vindas da Flórida. Na Bahia, uma operação prendeu hoje 7 suspeitos de pedofilia. Os alvos são investigados por estupro e armazenamento de pornografia infantil. Entre os presos está um policial aposentado e um suspeito de filmar abusos contra ao menos 5 familiares. Um médico urologista suspeito de estupro é alvo de busca. Além das prisões, o objetivo é apreender dispositivos eletrônicos que possam ajudar a identificar outros pedófilos. Os mandados estão sendo cumpridos em 6 cidades baianas. O governo entrou com uma ação na justiça contra a plataforma Discord e pediu o pagamento de R$500 milhões. Essa reação veio depois das negociações fracassarem para fechar um acordo que atendesse às regras de proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. O governo diz que decidiu processar o Discord porque a plataforma de comunicação digital persiste no desrespeito às leis brasileiras. Na ação civil pública, a Advocacia Geral da União pede que a empresa seja condenada a pagar R$500 milhões por dano moral coletivo. Uma operação conjunta das polícias civis de vários estados do país identificou, entre outras práticas ilegais, o uso da plataforma para transmitir atos de crueldade com animais e estímulos à automutilação de crianças e adolescentes. Uma delas, uma menina de 13 anos, foi ameaçada e induzida a se machucar e acabou tirando a própria vida durante uma transmissão ao vivo dentro da plataforma no mês passado. O Discord admitiu que o sistema de proteção não detectou a gravidade do caso a tempo. A Agência Nacional de Proteção de Dados determinou a suspensão das lives na plataforma. A Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça vinham discutindo com o Discord a possibilidade de assinatura de um termo de ajustamento de conduta, pelo qual a empresa assumiria compromissos objetivos para fazer melhorias na plataforma. Mas, de acordo com a AGU, depois de 2 semanas, a empresa decidiu não assinar o documento. E, por isso, o governo resolveu processar o Discord. Na ação, além da multa, o governo pede que o Discord adote várias medidas num prazo de 15 dias. Entre elas, que a plataforma crie um protocolo para detectar e interromper conversas e lives com atos de automutilação, suicídio ou violência extrema e acionamento automático das autoridades. Além de adotar um mecanismo para a verificação de idade confiável
independentemente do sistema operacional, superando a autodeclaração da data de nascimento. O Estado brasileiro assumiu um compromisso de dar fim aos safaris digitais, em que animais são expostos a toda a prática de violência. Nós não podemos tolerar que verdadeiras cracolândias digitais sejam criadas no ambiente virtual brasileiro. Todas as empresas que queiram participar do ambiente digital brasileiro são bem-vindas, mas devem cumprir integralmente a legislação brasileira. Em nota, o Discord afirmou que a ação da AGU é desproporcional e não reflete de forma precisa a abordagem da empresa em relação ao cumprimento da legislação brasileira, que apresentou proposta para reforçar a segurança online e que segue comprometida com as autoridades para chegar a uma solução que amplie a segurança na plataforma. A gente segue falando de rede social porque a Meta, que controla o WhatsApp, Instagram e Facebook, fechou um acordo bilionário para encerrar um processo movido por uma coalizão de estados americanos. Os estados acusam a plataforma de incentivar a dependência de crianças e adolescentes. Acompanhe aqui comigo porque o valor das multas impostas à empresa poderia chegar a 1 trilhão e 400 milhões de dólares, mas com o acordo a Meta vai pagar muito menos, 17 bilhões de dólares, tá? 17,7 bilhões de dólares, o que dá aí aproximadamente 87 bilhões de reais. Agora, além da multa, a Meta vai ter que fazer diversas mudanças de acesso para menores, como, tá aqui, acompanha comigo, bloqueando aplicativos de madrugada e no horário escolar. Além disso, a empresa vai ter que ocultar o número de curtidas, tá? Desativar aqueles filtros de beleza e oferecer uma opção de feed que não seja organizado por um algoritmo. A Rússia elevou mais uma vez o tom das ameaças ao Ocidente por causa do apoio à Ucrânia na guerra iniciada por Vladimir Putin. O Leonardo Monteiro tem as informações para a gente ao vivo de Lisboa. Oi, Léo, bom dia para você. Tudo bem, Elter? Bom dia para você, bom dia a todos. Moscou agora diz que pode atacar alvos militares do Reino Unido dentro e fora da Ucrânia em resposta a ataques ucranianos contra a Rússia, utilizando mísseis britânicos. Na segunda-feira, o Reino Unido anunciou a transferência de tecnologia secreta para a Ucrânia iniciar a produção de mísseis de longo alcance. A França já fez o mesmo. O governo russo disse agora que os dois países estão brincando com o fogo e correm o risco de elevar o conflito a um patamar totalmente novo. O chefe da espionagem russa confirmou que se encontrou ontem em Moscou com o diretor da Central de Inteligência Americana. Segundo sites dos Estados Unidos, o diretor da CIA advertiu a Rússia a não atacar integrantes da OTAN. A Rússia lançou hoje vários ataques contra cidades ucranianas, entre elas a capital Kiev e Kharkiv, que é a segunda maior cidade do país. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Elter. Obrigado pelas informações, Leonardo. Em instantes, a atualização sobre a situação no Himalaia. Um lago pode transbordar a qualquer momento e autoridades monitoram o risco de novas inundações. Enquanto isso, infelizmente, subiu o número de mortes confirmadas. A Miriam Leitão está aqui e eu converso com ela exatamente sobre esse entendimento entre o presidente Lula e os presidentes da Câmara e do Senado. Né, Miriam? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Elter. Bom dia a todo mundo que acompanha. Bom dia, Brasil. A pergunta é, o que a gente pode esperar nesse momento, mas eu sei que você tem informação nova de agora que você apurou. Conta pra gente. Exatamente. Eu conversei com o senador Omar Aziz e ele é o relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da proposta de o fim da escala 6x1. O que ele me disse é o seguinte, está nesse momento debruçado sobre as emendas apresentadas. Ele disse que não vai fazer nenhuma alteração no texto que signifique voltar para a Câmara dos Deputados. E ele apresenta hoje ainda o seu relatório para que os senadores tenham tempo de analisar tudo para votação na próxima quarta-feira. Ele disse que na quarta-feira deve aprovar na CCJ, ele acha que tem uma grande chance. E na própria quarta-feira o entendimento é ir a plenário. Ele disse que os casos específicos, Elter, como, por exemplo, plataforma da Petrobras tem que ficar 15 dias, isso tudo vai ser
objeto de lei complementar. Ele falou que vários outros casos chegaram a ele e lei complementar durante esse período de preparação para a entrada em vigor. Ele lembrou que é difícil que votem contra no Senado, até porque na Câmara dos Deputados foi 461 votos a favor e apenas 19 contra. Então, ele acha que essa matéria será aprovada. Pois é, como é que fica a oposição no meio dessa agenda do governo? Porque além das 6x1, tem a taxa das blusinhas, né? Exatamente. Essas duas propostas, o fim da escala 6x1 e a taxa das blusinhas, são muito populares e muito visíveis. É difícil que a oposição fique contra. Ele pode tentar segurar, mas o senador disse que é muito difícil, por exemplo, essa obstrução, né, o impedimento de que se vote. Mas o senador também me contou que na conversa do presidente Lula com o senador Davi Alcolumbre, ele quer tudo, o presidente Lula pediu tudo. Ele queria a votação na próxima semana também, além do marco legal dos minerais críticos, a PEC da segurança e também os data centers. Então, eles vão tentar votar na semana que vem esse esforço concentrado, que é o último antes das eleições. Então, vai ser uma correria e muito trabalho para eles e para nós na semana que vem, Elter. Mas a gente continua acompanhando de olho bem aberto. Obrigado, Tamíria. Bom dia para você. Bom dia. Miriam, Elter, obrigada. 9h20, Marcelo. Sabina, eu venho falando agora do congestionamento na cidade de São Paulo. Desafogou? Desafogou um pouco na Zona Sul. Saiu dos 200, caiu para 189 quilômetros agora, tá? Zona Oeste está mais carregada, com quase 160 quilômetros. Centro, Leste e Norte, variando entre 39 e 98 quilômetros. Atenção, o rodízio ainda está valendo até às 10 da manhã. Opa, apagou aqui o meu telão, mas o rodízio está valendo até às 10 horas da manhã. Você que tem carro com placa final 7 e 8 não pode rodar no centro expandido aqui da capital. Vamos dar uma olhada agora nas nossas câmeras lá fora, como é que está a movimentação. Começando pela marginal do Rio Tietê, o trânsito fluindo muito bem em todas as pistas para quem vai no sentido Ayrton Senna e para quem vai no sentido da Bandeirantes agora, Sabina. Obrigada, Marcelo. Até. Boa quinta. Boa quinta, menina. Vamos até, pro gente. intervalo. Já nós vamos com outras notícias sobre o Himalaia. Um rio bloqueado após a enxurrada também corre o risco de se romper e ameaça moradores e equipes de resgate. E a gente também vai falar de esporte com a Débora Gares. O Palmeiras fez 3-0 sobre o Santos e abriu uma vantagem para o próximo jogo. 9h21, imagens da marginal do Tietê. Até já. Antes de encerrar o Bom Dia, a gente vai às últimas notícias com a atualização sobre a região do Himalaia. Subiu para 362 o número de mortes confirmadas no Nepal e na China por causa da mega avalanche de gelo e lama. Cecília Malan já está aqui. Cecília, agora há pouco as autoridades do Nepal elevaram o risco aí de novos deslizamentos, né? Isso, Elter. A gestão de desastres do Nepal diz que um rio foi bloqueado após o deslizamento de ontem, levando à formação de um lago. E agora, esse lago represado pelos escombros ameaça transbordar, trazendo o risco de uma nova onda de destruição. Autoridades pediram a moradores e equipes de resgate que se mantenham afastados das margens desse rio. Quase 1.500 pessoas ainda estão desaparecidas no Nepal e na China, a maioria turistas. O exército nepalês afirma que já resgatou 350 pessoas. O governo chinês também colocou em ação uma gigantesca operação de resgate com a participação de quase 800 socorristas. Mas os esforços para localizar sobreviventes têm sido dificultados pela destruição de dezenas de pontes e de quase 40 quilômetros de estradas na região montanhosa. O jornalismo da Globo segue acompanhando. Elter. A gente segue acompanhando minuto a minuto. Muito obrigado, Cecília. E assim a gente termina o nosso Bom Dia Brasil de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Até amanhã.